nesse instante, reverência no lugar. Eu sinto que o meu Deus quer falar. Fiquem em silêncio e comecem a orar, pois Deus em nosso meio vai falar. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra. Muito bem, agora é o momento aí mais precioso desse programa, né? Dessa live, né? Agora nós vamos trazer uma mensagem aí da parte de Deus para o meu e o teu coração. Vamos ler a palavra de Deus, livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 8. Eita glória! Capítulo 8, verso 5. Diz assim: Pois o que estão segundo a carne inclina-se para as coisas da carne, mas o que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Bendito Deus. Pai, nesse momento, Senhor, aí está a Tua palavra, aonde eu vou orar para mim, para o Senhor me abençoar, para que o nome do Senhor Jesus ele seja glorificado. Que eu desapareça, o Teu Espírito entre em primeiro lugar, toma em primeiro lugar a minha vida. Meu Pai, que o Senhor possa me usar conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Irmãos amados, nesta tarde, né? Já noite, já, aonde o Senhor, Ele colocou essa palavra no meu coração, e capítulo nada, sem esperança. Antes, o apóstolo Paulo, esse versículo vem falando disso. E nós compreendemos, irmão, que a vida em santidade, ela nos concede a libertação. Porque outrora nós vivíamos homens derrotados, mulheres escravas do pecado, mas agora nós estamos vivendo através da palavra, através da santidade. Elas vêm nos conceder a libertação e da condenação. Então agora o apóstolo Paulo, mesmo no versículo 5 de Coríntios, capítulo 17, ele fala: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas elas se passaram, tudo se fez novo.
Então agora, muitas pessoas falam assim, ó, nenhuma condenação há que estão em Cristo Jesus, que está em Cristo, não segundo a carne. Irmão, quem está na carne vai ser condenado. O pecado é carne, a desobediência é carne. Tudo isso vai levar o homem naquele dia a ser condenado. Mas nós recebemos o Espírito Santo e nós agora nos deixamos ele ser dirigido por ele a nossa vida. O homem, quando aceita Jesus, antes dele aceitar Jesus, ele vivia na carne. Quem comandava ele era a carne. Agora nós estamos em Cristo Jesus, agora quem vai guiar nós somos dirigidos é pelo Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, irmãos, quando ele vai pensar em pecar, quando ele vai pensar fazer as coisas erradas, o Espírito logo já diverte ele. E nós sabemos, irmão, que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ele te livrou da lei do pecado e da morte. E aqui é onde nós lemos o versículo 5, ele fala assim, pois os que estão segundo a carne, inclina para as coisas da carne. Irmãos, e hoje nós vivemos, o apóstolo Paulo também, ele exortando os Gálatas, capítulo 3, versículo 3, ele fala, muitos começaram no Espírito, agora estão terminando na carne. Às vezes você pensa assim, o diabo é bobo, o inimigo de Deus e o nosso adversário de Deus e o nosso inimigo é o diabo. Não, o inimigo nosso, irmãos, é a carne, é a maldita carne que ela faz as coisas carnais. Nem tudo é o diabo. Às vezes fala assim, o diabo preparou um laço para mim, eu caí. Não é tudo é o diabo, não. É a sua carne que está com vontade de pecar e fazer as coisas erradas. A carne, irmãos, ela é terrível. O apóstolo ele fala também, as coisas boas que eu quero fazer eu não faço, mas as coisas más eu acabo fazendo, porque a inclinação da carne é para a carne, mas a inclinação do Espírito é o Espírito. E muitas das vezes, irmãos, nós deparamos com situações, hoje, nós vemos a carnalidade no meio daquele povo que disse que é servo do Senhor, serva de Deus. Eles eram obedientes à palavra de Deus. Eles evangelizavam, pregavam, ganhavam alma para o reino de Jesus, para o reino do céu. Agora, se você prestar atenção, outrora aquela pessoa não pregava, aquele pastor não pregava, aquela missionária não pregava, aquela missionária não andava, mas hoje está na carne, deixou a carne se dominar. Irmãos, é coisa terrível. Nós vemos a calamidade no meio do evangelho que está hoje. Pessoa entregando revelação da carne, carnalidade pura. Entregando as coisas da carne para as pessoas, pegando donativo. Irmãos, o servo quando aceita Jesus, agora o Espírito começa a comandar ele, dirigir os seus passos. Aí eu vou botar um ponto de interrogação agora, quem está guiando a sua vida? Faz uma reflexão aí, quem está guiando a sua vida, a carne ou o Espírito? Quem está na carne acelera para pecar, mas quem tem o Espírito pisa no freio. Para parar a carne tem que pisar no freio e parar, mas quem está na carne acelera mais, ansioso de vontade de pecar. E o povo hoje está pecando deliberadamente, irmãos.
Hoje ninguém sabe discernir quem é servo de Deus mais, ou quem é servo de Deus. Pois o que estão segundo a carne inclina para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito para as coisas do Espírito. O apóstolo Paulo também, em 2 Coríntios 2,14, ele fala assim: o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, mas quem é espiritual discerne espiritualmente. Você sabe quando a carne toma o primeiro lugar. A carne é terrível porque a inclinação da carne é para a morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da morte é inimizade contra Deus, irmãos. Às vezes você joga uma bola, acha que está no Espírito, está na carne. Porque o Espírito não está lá no meio do jogo de futebol. Aí eu vou ver um filme aqui, Jesus vai se fazer presente, eu vou sentir a presença de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, tem um filme na sua mão aí, ó, a Bíblia Sagrada, o livro que vai te levar para o céu e que vai te levar para o inferno. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara no livro de Romanos, capítulo 8, logo aí: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmão, que coisa séria, irmãos. Tem homens cobiçanos, mulher do próximo, carnudo, isso é carne. Mas quem tem um Espírito, sendo guiado por Espírito Santo, foge dessas coisas. Hoje existe as facções dentro da igreja, os grupinhos, para falar de carnalidade, e aquele irmão só sabe profetizar da carne, aquela irmã só sabe profetizar da carne. Irmãos, é um perigo você desfazer do vaso pensando que está na carne. Cuidado para você não ferir o Espírito. Porque a pessoa, quando profetiza, quando revela, sabe o que é da carne e se é do Espírito. E hoje está assim, irmãos. É a vigília do oba-oba, é a vigília do repleplé, é jovem coabitando com namorada, é a namorada coabitando, beijando, e tá tudo normal. Carne pura, carnalidade. Entra no Espírito, para você ser uma mulher santa e um homem santo, debaixo da graça de Deus. E nós vemos hoje, irmãos, a carnalidade terrível. Aí o apóstolo Paulo, ele vem falando: porque a lei do Espírito da vida em Cristo, Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Ele veio em carne. Aí tem pessoas que falam: Jesus vem em carne também, com certeza, mas a carne é diferente, carnuda é uma coisa. Mas Jesus nunca se foi deixado levar pela carne. Ele sempre foi deixado levado pelo Espírito, mas Jesus era Deus. Você pode até falar assim, mas ele era carne, 100% carne, 100% homem. Mas de maneira nenhuma, de Gênesis a Apocalipse, Jesus pecou. E quem está no Espírito é guiado pelo Espírito. Agora você vai no cinema. Será que o Espírito de Deus está lá, irmãos? Será que o Espírito de Deus está lá? Será que o Espírito de Deus, na hora que você estiver beijando seu namorado, sem casar, fornicação, será que o Espírito de Deus está contigo? Quem gosta de carne é o diabo, irmãos. Quem gosta de carne, coisa perversa, é o diabo, que ele gosta de fazer a semelhança de imagem de Deus pecar. A carne puxa para a inclinação da carne, mas o Espírito não. O Espírito da carne tem que andar assim constantemente, mas o Espírito de Deus não vai contender com o homem carnudo para sempre, não. O Espírito sai, aí entra a carne, pronto. Os escândalos. Hoje pessoas na carne tomando santa ceia em adultério, tomando ceia amigado. Isso tudo é inclinação para a carne, irmãos.
E a inclinação para a carne não pode agradar a Deus. Falar mal dos outros é carne. Não, eu tenho um espírito, irmão. Porque o Espírito de Deus não vai defamar ninguém. O Espírito Santo é santo. Por isso que já fala Espírito Santo. Ele é espírito de vida e de paz. Ele tira você da morte e da condenação. Mas você está puxando por lá da carne. O Espírito não vai contender com você. Povo rebelde de duro corações, ovelha que não respeita o pastor, presidente, ovelha que não obedece às autoridades da mesa de ciclo de oração ou outras coisas dentro da igreja. Quem está no Espírito tem a mansidão, irmãos. Mas quem não tem o Espírito já começa para fazer as coisas, quer agir com as suas próprias mãos. E o apóstolo Paulo, ele vem aconselhando: portanto que é impossível a lei, visto que achava fraca pela carne, Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne, do pecado, e por causa do pecado a carne condenou o pecado. Irmãos, por causa da carne veio o pecado. Por causa do pecado veio agora Jesus para salvar, lá em Romanos 5, versículo 20, aonde superabundou o pecado, superabundou a graça, perambulou a graça, superabundou. Irmãos, é coisa séria, irmão. Jesus veio agora, aquele homem perverso, aquele homem que tinha 3, 4 mulheres no mundo, agora ele aceitou Jesus, tem sua esposa, agora você está livre da carne. Agora você tem que andar ser guiado pelo Espírito Santo. E tem muitos crentes que não estão sendo guiados pelo Espírito Santo. A carne já te dominou para as coisas perversas, para as coisas que não tem nada que edifica. Coisas que não edificam o teu corpo, você está dando lugar à carne. E o diabo fica olhando esses crentes que não estão em compromisso de ser salvo da salvação, brinca com a salvação, dá ocasião à carne. Aí complica tudo. Agora, nova vida debaixo da graça. A lei do Espírito da vida, irmãos, só é falada nada mais do que poder a vida do Espírito Santo, operando na vida dos filhos de Deus. Como a pessoa pode falar ali, Espírito Santo? Falar em Espírito Santo é minha testemunha. O Espírito Santo é isso. Irmão, será que o Espírito seu vai ser sua testemunha que você está no erro? Será que se você estiver no erro, o Espírito Santo vai ser sua testemunha? Você não prestou atenção no versículo, portanto, agora nenhuma condenação que está em Cristo Jesus, não segundo a carne. Olha só, tem um porém aí, mas segundo o Espírito. Se você estiver no Espírito, fez as coisas corretas, a pessoa te julgar ou te condenar, Deus vai te justificar. Deus vai entrar em ação contigo e vai te justificar perante os tais. Hoje o ser humano gosta de acusar, apontar o dedo. Gosta de apontar o dedo, mas vê você como está a sua vida. Você está na carne ou no Espírito? E muitas das vezes, irmãos, as pessoas querem dar uma desculpa. Não, o Espírito Santo é minha testemunha. Irmão, Deus, o Espírito Santo não vai entrar no teu erro. Deus não vai entrar nas coisas que você está praticando, não. Deus é santo. Deus não vai entrar nas suas falcatruas, não. O jovem peca, o jovem beija assim, ó, eu te vi caminho, ó, meu Espírito Santo vai me justificar, Deus vai me justificar. Para com isso. Você sabe que você está na carne, vomita esse pecado.
Hoje está andando assim, irmãos. E o Espírito Santo, ele fica triste, irmãos. Agora nós entendemos que nós somos livrados da lei do pecado e da morte. Depois que nós aceitamos Jesus, agora nós estamos livres do pecado e da morte. Que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Quando você vai pecar, você pensaria, não, Jesus morreu por mim. Morreu por mim. Morreu por fulano, morreu por bretano. Antes de pecar, eu devia pensar um pouquinho. Quando estamos sob a lei do pecado, irmãos, somos conduzidos à morte física e espiritual. A escola dominical, um topzinho falou aí, uma escola dominical. A pior coisa é a morte espiritual. Sabe quando a pessoa a morte espiritual chega? É quando você tem liberdade para fazer as coisas erradas. Ah, vão na consagração, não, já encheu a pança. Não, lá só tem carnalidade, lá só tem coisa aí, só tem aquilo, irmão. Vê se você consegue discernir que o Espírito Santo está falando nessa noite. Quem inclina para a carne é carne, irmãos. Quem inclina para o Espírito é Espírito. Agora vê se o Espírito Santo vai na piscina com você de biquíni. Vê se você vai dar glória a Deus de biquíni lá na piscina, na praia, em retiro. Vê se o Espírito Santo está lá, irmãos. Está lá a carnalidade que tu não sai dela. É só retiro espiritual, é só isso, é só aquilo. Para com isso a partir de hoje. Dá lugar ao Espírito Santo. Agora juntou uma caravana, vão para a praia. Lá o homem de sunga, a mulher de biquíni, está no Espírito Santo. Vamos orar para entrar na água. Para com isso. Isso aí é carnalidade, irmão. Se não é Espírito Santo, não está no meio desse troço, não. Não está no meio dessas mazelas, dessa fracatua. Não está, irmãos. A Bíblia fala que o Espírito Santo não habita em templo sujo. Ainda mais templo descoberto. Não vai habitar nunca. Porque nós somos santos. Na maneira de viver, na maneira de falar, na maneira de olhar, tudo. Mas o carnudo anda gingando. Anda falando tanta coisa errada. Aí você está na carne. Mas hoje é dia de você dar lugar ao Espírito Santo. Para ele entrar em você e fazer morada a partir de hoje. Agora vê se pode. Irmãos, um time de futebol, 11 irmãos. Chega lá no campo, vamos orar a Deus aqui para nós ganhar a partida. Para com isso, irmãos. Para. Lá não tem espiritualidade, lá só tem carnalidade. E o povo está assim, irmãos. A cada dia fazendo as coisas erradas. Acho que não pensa na hora que morrer. Se tiver na carne, vai pro inferno, irmãos. A Bíblia só tem dois caminhos, o inferno ou o céu. Aí você tem a livre escolha que você tem um livre arbítrio de escolher para onde que você quiser. Deus não vai te agarrar no pescoço, ó, eu quero te salvar. Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso. Em nome de Jesus, Deus não faz isso. O Espírito de Deus, ele tem ciúme de nós. Quando um servo ou a serva de Deus peca na carnalidade, o Espírito de Deus, ele fica triste. E às vezes, irmãos, quantos milhões de crentes evangélicos esperando a volta de Jesus, mas sem ter um preparo, irmãos.
sem se preparar para o toque da trombeta. Hoje o crente pode andar de bermuda, pode jogar bola, pode andar sem camisa, pode dormir na casa da namorada, ou namorado na casa do namorado. É uma bagunça terrível. Ainda fala que é cheio do Espírito Santo. Ah, para, irmão, para! Cheio de carne. Cheio de coisas ruins que Deus já está suportando. Aí você está lá namorando a sua namorada, que for, sem casamento, sem casar, sem nada, está beijando, o Espírito de Deus está ali. Ah, não vem falar isso comigo não, em nome de Jesus, não faz isso comigo não. Isso aí é carnalidade. O apóstolo Paulo, ele foi bem claro. Façamos o homem para a mulher para que fugir da prostituição. O sexo fora do casamento é pecado, é carne. Ah, eu sou migado, é melhor migado do que casar. Carnudo, carnuda, conserta o teu caminho. Hoje não tem mais temor a Deus. Não tem mais reverência na igreja. Senta no mesmo banco, fica fazendo carinho na namorada dentro do culto. Ah, para, irmão. Carnudo, carnuda. Entra na espiritualidade. E assim vai, irmãos. Assim vai. E hoje está cheio disso. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque a lei se cumpre em nós. Devemos andar não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha, irmão. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que a lei se cumpra em nós, devemos andar não segundo a carne, mas segundo o Espírito. É séria a palavra, irmãos, é sério. Aí o Espírito de Deus manda perguntar novamente: quem tem te guiado? Quem tem te guiado? O Espírito manda perguntar para você: quem tem te guiado? Para onde os seus pés estão indo? Quem está te guiando? A carne ou o Espírito? E muitas das vezes, irmãos, a gente vê hoje a calamidade, um evangelho podre, um evangelho falsificado, o evangelho de prosperidade, o evangelho de qualquer maneira, o evangelho que o pastor quer pregar, ele mesmo é que prega. Não, aqui eu mesmo que eu falo de mim mesmo, carnudo. Você está na carne, não ensina o teu rebanho. Tem que ensinar o rebanho. Não, aqui quem prega é eu, aqui quem manda no meu ministério. Você não tem nada, você é pó, cinza, verme, caco de barro. Hoje você fala o que você quiser, mas o que Deus manda você falar, você não fala. Fala da carne, inventa as coisas. Não, isso aqui é no tempo antigo. Não, Deus só quer a sinceridade do coração. Ah, coração. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração do homem, ainda mais desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Cuidado que o teu coração está te inclinando para a carne. Mas dá lugar ao Espírito Santo, que está doidinho para entrar nessa carne e queimar essa carne, e você ser um homem espiritual e uma mulher espiritual. E às vezes, irmãos, a gente se depara que cada coisa é terrível.
As jovens saem da igreja na Santa Ceia, depois saem beijando pra rua fora. E outras coisas mais. E acha que o Espírito Santo, o Espírito Santo hoje falou comigo na palavra. Falou, mas você não rasgou o coração para ele entrar. Continua errando, continua na carne. Continua na pecaminosidade danada, terrível que o diabo te quer. Para te tragar também. E nós vemos, irmãos. Pois os que estão segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito, para a coisa do Espírito, porque a inclinação da carne é morte. A inclinação do Espírito é vida e paz. E hoje nós sabemos, irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi bem claro. Ele reuniu o povo e falou assim, eu estou preocupado com a minha partida. Depois de mim vai vir homens cruéis, avarentos, presunçosos, amantes de si mesmo, que não vão poupar o rebanho. A função de pastor, irmão, é muito sério, irmãos. A função de pastor é muito sério. Pastor é para ensinar. Pastor é para falar a verdade, irmão. Não é para passar a mão na cabeça, não. Ah, não, esse aqui pecou, ele ganha bem 8 mil por mês. O salário dele é bom, não vão punir ele não. Aí o irmãozinho infringe lá o ministério, aí dá a disciplina no irmãozinho. Não, tem para ser tudo igual. Se é para um, é para outro. Mas hoje, infelizmente, os pastores não pregam sobre isso. Eles acham bonito o lesbianismo. Eles acham bonito homem com homem, andar de mão dada, casais, acham bonito isso. Hoje o homem fala fino é normal. Isso é demônio. Deus não fez terceiro, Deus fez macho e fêmea. Deus não fez terceiro. Deus não é firma terceirizada, não. Deus é santo, Ele fez macho e fêmea. Deus não vai compactuar com teu pecado, e nem o Espírito Santo. Ele não está nesse negócio. Povo rebelde de duro coração. Só pensa em pecar, abstinência ao pecado. Mas aí o Espírito Santo está falando, quantas das vezes eu quero entrar aí e você não deixa? Quantas vezes eu quero usar você, você não deixa? Quantas vezes eu quero entrar nesse coração, fazer morada, você não deixa entrar a carne, o pecado, e não deixa eu entrar. E assim nunca você vai ser liberto. Se você dá lugar ao Espírito Santo, você vai ser liberto. Se Cristo está em nós, agora o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Porque o Espírito vive em nós, irmão, por causa da justiça, por causa da lei. Agora, se você errar na lei, se você não cumprir a lei, o Espírito de Deus não vai estar aí nunca. Se você contradizer a lei, o Espírito de Deus não está. Aí faz prova de Deus. Deus vai falar contigo, fala assim, Senhor, isso aqui é da tua vontade que eu estou fazendo? Isso aqui pode, Senhor, na Bíblia? Pode. Me mostra, o Espírito Santo, eu tenho certeza que ele vai falar contigo.
Aí eu não estou entendendo esse versículo aqui, mas o Espírito de Deus vai fazer você entender. E quantas pessoas que sabem o que era certo, que praticou o certo outrora, o certo agora virou errado. O errado agora é que está certo, infelizmente é isso. A verdade hoje virou mentira, a mentira virou verdade. Hoje está assim para muitos. Mas a verdade tem que permanecer a verdade, porque João 17:17, santifica na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Como um pastor, líder, presidente de igreja, não pregar o que tem na Bíblia, tem que pregar, irmão, dou o que doer. Que vai embora 100, fique 2 fiéis. Deus, quem quiser morar no céu, Deus vai enviar mais. Mas quem não quer morar no céu, fica na carne pro resto da vida aí. Na hora que a trombeta tocar, você fica. Ah, não, eu larguei do meu marido porque não valia nada. Agora eu tô com outro, eu tenho até filho. Você que não larga desse homem, não. E fique solteiro ou volta pro seu esposo pra você ver pra onde você vai parar. E serve a Deus com Bíblia debaixo do braço, toma santa ceia, faz tudo o que quiser e acha que vai pro céu. Não, esse aqui é o meu amor da minha vida, o meu marido só me maltratava. Amor da sua vida? Pra te levar pra condenação juntos, vocês dois? Fique só, mas eu não consigo ficar só. Espírito de pombagira, tá queimado em nome de Jesus. Firma os passos com Jesus. Arranca essa cara que Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o Espírito de Deus está dando um alerta hoje. Para mim e para todos nós. E o Senhor Jesus, irmãos, Ele é bom. Ele quer salvar você. Aí lá em Gálatas 5, 19, 21, as obras da carne, olha o que é que ela traz. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, facções, aquele grupinho que só faz fofoca, dissensões, os partidos, invejas, bebedice, glutonaria. Tem crente que vai em churrasco, aniversário, faz só Jesus. Espírito de glutonaria terrível. Os tais que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, vivendo no Espírito, obediência. No Espírito, obediência. Ainda que a pessoa te chame a atenção, você tem que baixar, obedecer. Submissão. Tem pessoa que não tem submissão de jeito nenhum. Não é submisso. Eu não vou aceitar que o pastor me manda, não. Então você está em lugar errado. Você está em lugar errado. Você tem que ser submisso a autoridades. Responde o juiz para você ver no fórum. Ele te manda te prender. O juiz você respeita, né? Os policiais você respeita. Mas o servo de Deus, que é a autoridade do céu, você não respeita, não é submisso, nem obedece. Então você está na carne, você não está no Espírito. As vontades do Espírito, devemos concentrar nossa atenção na vontade de Deus em todo o tempo, lembrar que estamos, irmãos. O Espírito de Deus, Ele está conosco 24 horas. Mas o profeta Isaías 59, versículo 2. Não sabeis vós que a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus? Os vossos pecados se esconderam o seu rosto de vós, de modo que eu não vos ouço, irmãos.
Será que você está orando, tem consagrado a sua vida? Será que Deus tem recebido? Eu estou dando um ponto de interrogação para você aí. Será que Deus tem ouvido a sua oração? Irmão, coisa boa é quando a oração é no Espírito, irmãos. Tem pessoas que estão orando, o telefone vibra, toca no bolso, fica olhando assim, aí fala baixinho, depois eu te ligo. É sério, né? Leva o celular na bolsa, finge que está pegando uma coisa, vê quem está ligando. Aí é complicado, irmãos. Aí é complicado. E o Senhor Jesus, irmãos, às vezes a pessoa fala assim, não, Deus é amor. É, Deus é amor. Com certeza. Mas Ele também é fogo consumidor. Outra coisa, o servo ou a serva de Deus, só podemos receber o aviso do Espírito na medida que nós estamos em comunhão com a palavra de Deus, obediência, submissão, buscando os ensinamentos sadios que estejam de conformidade com a palavra de Deus. Quer um exemplo? Eu vou para a igreja, vou ver se eu vou para a igreja, vou ver se uma moça quer namorar comigo. Eu vou na igreja, lá só tem menina bonita. Opa! Você está com conformidade com o Espírito? Você está submisso? Você está obediente à lei? Vou ler de novo. Só podemos receber o aviso do Espírito Santo à medida que estamos da comunhão com a palavra de Deus, orando e buscando incessantemente, buscando conformidade com a palavra. Agora vai para a igreja para cobiçar. Você não está na obediência, você não está na palavra. Lugar de igreja não é circo, não é praça, não é chocarrice, não. Lugar de igreja é para buscar o Senhor, misericórdia. E cada dia endireitar nossas veredas. A cada dia para endireitar nossas veredas. E às vezes, irmãos, essa Bíblia aqui minha tem a versão diferente. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Então, se Cristo está em mim e você, o nosso corpo está morto por pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Aí o 11, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou em Cristo, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito em que vós habita. Então aquelas pessoas que foi sepultada há 200 anos, há 1000 anos atrás, eles vão ressuscitar. Se eles dormiram no Espírito, eles vão ter a coroa de glória. Mas os crentes que morreram na carne, no pecado, fazendo as coisas, aí vai ressuscitar para vergonha eterna. Não morreu, acabou. Irmão, quem dera que fosse assim. Quem dera que fosse assim, morreu, acabou. Quem dera que fosse assim. Quem dera. Quem dera, irmãos, que fosse assim, morreu, acabou. Não. Aqueles que morreram no Espírito, morreu fazendo a vontade da lei, obediente, submisso. E os que morreram sem submissão?
E os que morreram que não, eu não aceito ser mandado por ninguém. Agora você, pastor, presidente, eu mesmo, eu vou me nomear. E se você morrer? Será que você vai morrer no espírito ou na carne? Aí, se o espírito daquele que os dos mortos ressuscitou, Jesus habita em vós. Aqui que o dos mortos ressuscitou, Cristo já há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Porque se viver de segundo a carne, haveis de morrer, mas se pelo Espírito notificamos as obras do corpo, vivereis. Olha só, irmãos. Porque se viver de segundo a carne, haveis de morrer. Mas e pelo Espírito mortificado as obras do corpo vivereis. Então olha só, pois todos os que estão guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. E quem não é guiado pelo Espírito é filho de quem, irmãos? Quem não é guiado pelo Espírito de Deus é filho de quem? Aqui, olha só, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. E os que não são guiados pelo Espírito, guiados pela carne, eu vou falar, é do diabo, é carnudo, é muito sério, irmãos. E hoje eu deixo essa palavra para os irmãos. Isso aqui dá para fazer um estudo, mas eu trouxe essa palavra para nós, para mim, para nós, que vem falando aqui, se os filhos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo com eles padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Irmãos, vamos andar no Espírito direitinho, não deixa essa carne te comandar mais não, em nome de Jesus. Deixa o Espírito a partir de hoje te comandar. Sai dessa vida que você está levando, essa vida enfadonha, essa vida de derrota, essa vida que você está levando não condiz com a Sagrada Escritura, não é obediente, se humilha, irmãos. Aí eu não vou humilhar para o pastor, não, você não tem que humilhar para pastor não, irmão, você tem que humilhar para Deus. Mas o pastor é o anjo da igreja determinado por Deus. Porque a palavra de Deus, se você não obedecer o seu líder, como é que você vai obedecer a Deus que nunca viu? Amém? Eu deixo essas palavras para os irmãos, né? E o Espírito de Deus, irmãos, ele é tremendo. O Espírito de Deus, ele é tremendo. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus, ele falou nessa noite. Falou comigo, com você, com todos nós. Mas eu tenho certeza que o nome do Senhor Jesus, ele foi glorificado nessa noite. Vamos ouvir um louvor e daqui a pouco estaremos terminando o programa. Amados irmãos, escutem agora o que irei dizer. Meu Deus está vendo que tudo é verdade, ninguém pode esconder. Há muitas igrejas que estão precisando de mais oração, porque Satanás procura tragar o povo cristão. Há certas pessoas que vivem fingindo que são bons cristãos, mas só vão à igreja falar mal da vida dos pobres irmãos. Promovem contendas e ainda se julgam que são inocentes.
Mas estas pessoas que assim procedem